Provérbios capítulo 4, versículo 7, que diz: o princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Então, o fato é que, porque a pessoa se diz evangélica, a pessoa se diz cristã, a pessoa faz parte até, porque nós somos a maioria. Se você pensar comigo, você vai precisar entender que muitos filhos de Deus nessa terra não vão chegar a esse ápice do conhecimento que nós chegamos aqui. Mas todos que precisarem chegar a este conhecimento terão que chegar, para que digam: Jesus Cristo é o Senhor. E aí haja o arrebatamento da igreja. Só que se nós não ficarmos atentos e buscarmos este conceito em nossas vidas, nós vamos ao ponto. Olha, eu digo alguns valores meus que foram corrigidos. Por exemplo, um deles: antes de conhecer essa igreja e aquilo que Deus fala através dos lábios do nosso apóstolo Miguel Ângelo, eu vinha à igreja para ser salvo. Hoje eu venho à igreja porque eu sou salvo. Você entende? A obrigação se transforma em compromisso. O medo se transforma em reverência. A insegurança se transforma em gratidão. Você entendeu os valores? Muitas pessoas passam aqui pelo nosso meio e não entendem isso perfeitamente. Sabe, acabam às vezes cedendo ao que? Aos encantos da lei, aos encantos da tradição, aos encantos da rotina que a nossa carne busca, que foi até o sacrifício de Cristo. Bispo, então é assim? É assim, irmãos. É assim. E aí, se você, primeiro, não entende, você não consegue nem viver. Isso seria totalmente impossível para nós, totalmente impossível a carne. Mas hoje nós temos, pelo sacrifício de Cristo, uma condição, sabe, soberana. Paulo diz: o prêmio da soberana vocação, uma condição espetacular, diga espetacular, especialíssima. Nós vivemos um tempo hoje, temos condições de viver um tempo hoje, uma intimidade com Deus, tal é, que só a graça de Deus é capaz de materializar isso, que é o mundo ver o amor de Deus através das nossas vidas. Para isso precisamos compreender ipsilíteres, precisamos compreender, sabe, ponto a ponto, tudo aquilo que a Bíblia nos traz sobre a crucificação de Cristo, sobre a obra materializada na cruz do Calvário. Por isso, a manifestação, como isso se sucede? Basicamente, já começa sempre por esse ponto, pela sabedoria, pelo entendimento, pelo conhecimento. O que há uma diferença entre aqueles que vão entender e aqueles que não vão entender? É que você não vai conseguir, primeiro, não consegue explicar nem para si mesmo, a pessoa está sempre com dúvida. Eu tenho dito aqui, tudo no passado, tudo antes da crucificação, tudo antes de Paulo ser arrebatado ao terceiro céu, apontava para o sacrifício de Cristo, apontava assim, ó: hoje, você está num plano superior, você é coparticipante da natureza divina, e você aponta para o sacrifício de Cristo assim, olha só, Jesus disse: vocês vão fazer coisas superiores, então o sacrifício de Cristo já está lá, você já está aqui. Bispo, isso é demais. Paulo disse isso, Romanos 5, 14 a 17. Paulo disse: se pelo pecado de Adão reinou a morte, muito mais agora, pelo sacrifício de Cristo, reinaremos o quê? Em vida. Não abra mão disso, amado, arregale seus olhos. Você pela internet, se pudesse ver aqui, os irmãos ficam concentrados, porque isso é que vai gerando em nós essa segurança maior, porque a lei, o inimigo, a nossa carne, são tendenciosos sempre a nos puxar para fugir dessa segurança espiritual, dessa verdade. Você está entendendo? Bispo, ainda fico com alguma dúvida, porque, sabe, diz que Deus é misericordioso. Se Deus amou a todo mundo, Ele é Pai de todos. Irmãos,
Aí eu te faço uma pergunta que há muito tempo eu não tenho feito aqui. Deus nos ama porque tem misericórdia ou tem misericórdia porque nos ama? Esse texto que eu vou te mostrar agora vai te responder isso. Está em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então Deus tem misericórdia daqueles a quem Ele amou. Deus exerce a sua misericórdia por aqueles a quem Ele amou. Aqueles que o obedecem, aqueles que o seguem, aqueles que o servem, aqueles que são seus filhos. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, esses dois versículos, eles nos mostram nitidamente a manifestação do amor de Deus. Assim como nos escolheu, quer dizer, como foi isso tudo? Essa é a forma, não tem outra. Antigamente, nos lugares, né, que eu servia a Deus sem a revelação ainda da graça de Deus, chegava naquele momento do apelo, chegava um irmãozinho, até segurava o braço do outro, levantava, sabia? Não, não é assim. É dessa forma aí, ó. Assim como nos escolheu nele. Ah, quer dizer que você não estava no diabo e depois Jesus te tirou? Não, nele. Antes da fundação do mundo. Para quê? Então, olha, aí que você tem que entender. Isso tem que gerar em você segurança, mas também responsabilidade. Liberdade e compromisso. Visão e gratidão. Ele diz, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E aí veio a forma. E em amor, que se materializou na cruz do Calvário. O versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, né? Só com a crucificação poderia acontecer, só ali que Cristo passa a ser o primogênito entre muitos irmãos, teria que se tornar carne, para na carne ser nosso irmão mais velho, um irmão que deve ser olhado e seguido, admirado. Ele diz, por meio de Jesus Cristo, segundo o que? Beneplácito da sua vontade. Beneplácito, essa palavra vem de apoio no bem, tudo para o bem, é o bem do reino, é o bem dos céus, é o bem da existência humana, é o bem dos filhos de Deus, é o beneplácito, a vontade de Deus é sempre no bem, boa, agradável e perfeita. Uma colocação, para que isso tudo se manifestasse, houve esse processo do qual nós vivemos hoje, num momento maravilhoso, que é o momento pós crucificação, ressurreição, glorificação e revelação da graça de Deus ao apóstolo Paulo. É o momento que nós vivemos. E as pessoas esquecem disso. É o amor de Deus, não é para todos, é para aqueles que são seus filhos e para aqueles que entenderem. E quanto mais entenderem isso, por isso a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, quanto mais entenderem, quanto mais conhecerem, quanto mais se submeterem, quanto mais cumprirem esse desígnio, mais serão um diferencial nessa terra. Bispo, mas aquele coach, aquele formador de opinião, aquele influencer, está na Bíblia? Na Bíblia diz apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Está lá em Efésios. Para edificação do corpo de Cristo. E da graça de Deus. Da graça de Deus. Irmãos, eu respeito todas as lideranças, eu respeito todas as autoridades, até as dos seculares. Respeito as autoridades eclesiásticas, mas eu não me submeto a ordens absurdas. Isso aprendi na vida militar. Ordens absurdas não devem ser cumpridas. Então, eu ministerialmente, para a minha vida espiritual, eu só submeto aqueles que têm conteúdo da graça de Deus. Irmãos, o que está fora da palavra, está fora de Deus. O que está fora da palavra, está fora do eixo de Deus. Porque se você foge dessa sabedoria, desse saber da graça, desse entendimento da graça de Deus, você decai de tudo isso. Está lá em Gálatas, capítulo 1,
do versículo 7 em diante, onde Paulo fala e ele diz, olha, o único evangelho é o evangelho da graça. Ele diz, não há outro, não há outro. Se alguém pregar outro evangelho, seja o que? Anátema, seja rejeitado, seja maldito. Para sermos, tem o para, né? O propósito, a palavra de Deus, santos e repreendentes perante Ele em amor, nos predestinou. Vamos lá, o 5. Para, segundo o beneplácito da sua vontade, para a adoção de filhos. Quer dizer, a palavra de Deus, a vontade de Deus tem sempre um propósito. Sempre um propósito do bem, do céu, da vontade de Deus. Guardemos firmes a confissão. O que sai da tua boca, o que você confessa, o que você responde, como você reage. Guardemos firmes o quê? A confissão da esperança, sem vacilar. Nós estamos aqui para ver a promessa de Deus. Diz que nós podemos o que? Reinar em vida. Lembra da remissão que eu pedi para você fazer de Romanos 5, do 14 ao 17? Nós podemos, pelo sacrifício de Cristo, reinar em vida. Quer dizer que quanto mais eu crucificar a minha carne, então quer dizer que eu tenho que colocar minha carne para o sacrifício, eu tenho que, sabe, pegar uma cruz, carregar. Não, irmão, esse crucificar é a resignação, é o fazer morrer a natureza carnal, é tudo isso que eu expliquei aqui para você, já expliquei, se alguém não entendeu, meu amado, faz uma forcinha para entender. Você precisa primeiro saber o seguinte, é vontade de Deus? Está na palavra? Cristo em vós, a esperança da glória, reinar em vida, infinitamente mais, viver Cristo nesta terra, ser conduzido em triunfo, viver como mais do que vencedor, poder todas as coisas naquele que te fortalece. Você foi criado para isso, para que o nome de Deus fosse exaltado. Está aí, ó, não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade, não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Assim é o amor de Cristo, que foi materializado na cruz do Calvário e tem que continuar sendo materializado na vida daqueles que dizem, Cristo vive em mim. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Glórias a Deus. Graça e paz, estou aqui para fazer uma proposta a você. Acesse o canal do YouTube Missões Cristo Vive Oficial e acesse a nossa playlist Um Toque de Graça. O apóstolo Paulo fala aos Efésios que pela graça sois salvos, mas também fala aos Coríntios de um segundo benefício, e é focado neste segundo benefício que nós usamos Um Toque de Graça com vídeos curtos, mas com uma grande explanação, com exegese hermenêutica dos benefícios da graça de Deus. De uma forma rápida e dinâmica, você vai absorver com um toque de graça a verdade da graça de Deus. Essa é a nossa proposta. Vai lá, eu espero por você. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, graça e paz.